Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Daniel Pereira e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a Primeira República e suas características, a República da Espada e a República Oligárquica. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na nossa aula de hoje, vamos caracterizar e compreender os ciclos da história republicana da chamada República Velha. A República Velha é um dos nomes dados à Primeira República Brasileira. Ela compreendeu os anos de 1889 a 1930. Pode ser dividida em duas fases, a República da Espada e a República Oligárquica. Como o Marechal Deodoro da Fonseca liderou a proclamação da República, ele foi o escolhido para comandar o governo da nova República. Esse período inicial foi chamado de governo provisório e durou 15 meses. Mas, de certa forma, a sociedade republicana acabou mantendo a mesma estrutura social. Uma mesma elite dominante, no caso a elite rural cafeicultora paulista, e o mesmo grupo nos cargos do governo, os militares, que assumiram o poder e a maioria dos cargos. E uma mesma falta de participação política da população, se mostrando alheia ao governo e sem representatividade política a seu favor. No início de 1890, uma política do ministro da Fazenda Rui Barbosa provocou uma grave crise econômica. Essa política foi chamada posteriormente de encilhamento, que permitia a emissão de créditos para incentivar a agricultura, o comércio e a indústria. Só que o resultado dessa política econômica foi desastrosa, abalando a confiança no governo. Ao mesmo tempo, já se falava numa nova Constituição que já estava prevista como medida do governo provisório. Entre as principais determinações da Constituição de 1891 estava a eleição constitucional para o primeiro presidente e vice, que ocorreria de forma indireta pela própria Assembleia Constituinte. A Assembleia elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca para seguir na função de presidente, e o Marechal Floriano Peixoto como seu vice. Oficialmente, esse governo passa a ser chamado de governo constitucional, pois foi eleito pela regra estabelecida pela Constituição. O governo de Deodoro durou apenas 9 meses e foi marcado por crises econômicas e políticas. Em 1891, o Congresso propôs um conjunto de leis como forma de reduzir o poder do presidente. Mas Deodoro acabou dando um golpe, decretando a dissolução do Legislativo e estado de sítio. Ou seja, ele dava poderes supremos sobre os demais poderes, suspendia a atuação do Legislativo e do Judiciário e cessou as liberdades individuais. Contudo, isso acabou durando pouco tempo, pois Deodoro acabou sofrendo a pressão de militares, principalmente da Marinha, que ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso o presidente não reabrisse o Congresso. A possibilidade de uma nova guerra civil fez com que o presidente acabasse renunciando ainda em novembro. Assim, o então vice-presidente Floriano Peixoto assume por meio de um acordo com os parlamentares. O governo de Floriano foi marcado por revoltas e críticas por seu autoritarismo. Apesar disso, buscou apoio com a adoção de medidas populares. Ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, pelo uso frequente de força contra seus opositores. Em 1892, a oposição pressiona por novas eleições. Mas a repressão e a prisão de seus líderes sufoca os levantes contra o presidente. E com a falta de apoio das elites agrárias aos militares, a força política dos republicanos civis foi ganhando espaço. Floriano Peixoto acabou não conseguindo indicar o seu sucessor. Isso deu fim à República da Espada, que recebeu esse nome devido ter sido um período no qual o Brasil foi governado pelos militares. A eleição presidencial de 1894, por voto direto dos eleitores, foi vencida pelo paulista Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República Brasileira, que governou entre 1894 a 1898. Com esse mandato, iniciou-se a República Oligárquica, também conhecida como República Café com Leite.
Esse nome dado a esse período vem da política que envolvia as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. E você sabe o que é a oligarquia? Ele é um regime político no qual o poder é exercido por um grupo de pessoas. No Brasil, esse termo costuma ser utilizado para se referir às famílias ricas proprietárias de terras. No período da República Oligárquica, o governo foi controlado pelos grandes cafeicultores paulistas e pecuaristas mineiros. Essa política do café com leite foi formalmente instituída no governo de Campos Salles. A regra era de revezamento, onde, enquanto o presidente era de um estado, o vice era do outro, e assim sucessivamente. Contudo, ao longo da República Oligárquica, algumas situações fora dessa regra aconteceram. Dessa forma, o governo se alternava entre os políticos do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Essa política de poder era muito criticada pelos empresários ligados à indústria. Contudo, ela continuou seguindo nos demais governos da República Velha. Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Tássio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. A República Café com Leite se manteve por meio de umas práticas características desse período: a política dos governadores e o coronelismo. O candidato a presidente na próxima eleição era escolhido a partir de um acordo entre os governadores estaduais. Em cada estado, eles apoiavam o presidente escolhido pelo acordo. Em contrapartida, o presidente eleito não interferia na política interna dos estados, e os governadores não interferiam nos municípios. Nesses municípios, haviam os coronéis, proprietários de terras e influentes da política local, que controlavam as votações de modo a garantir que os eleitores votassem nos seus candidatos. Nas eleições, os coronéis conseguiam fazer com que o eleitorado votasse de acordo com suas vontades por meio de violência ou troca de favores. Através do voto de cabresto, os coronéis mandavam vigiar as votações para pressionar os eleitores a votar nos seus candidatos. Essa expressão é referente ao cabresto, que é um instrumento usado para controlar ou prender o cavalo. Ou seja, o voto de cabresto controlava e prendia os eleitores às vontades do coronel. Essa política da República Café com Leite, de um lado, fortaleceu a agricultura e pecuária nas regiões sudeste e sul do Brasil, mas, por outro, deixou regiões como Centro-Oeste, Norte e Nordeste sem a devida atenção dos políticos, agravando os problemas dessas regiões. Esse cenário de baixo desenvolvimento econômico, além da superexploração dos trabalhadores, aliado ao regime político e eleitoral excludente, proporcionou o surgimento de diversos conflitos sociais, principalmente na zona rural. Alguns conflitos, como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, são exemplos de como parte da população se importava com a falta de atenção dos governos à população excluída das decisões e dos rumos do país. Durante a década de 1920, surge um movimento tenentista, uma série de rebeliões de oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro, insatisfeitos com a política da República Oligárquica. Mas o que trouxe fim à Primeira República foi uma crise política entre republicanos paulistas e mineiros na sucessão presidencial de 1929 e contou com o apoio dos militares. Partidos gaúchos e paraibanos, aliados aos mineiros, formaram a Aliança Liberal. O candidato a presidente escolhido pela Aliança Liberal foi o gaúcho Getúlio Vargas. Contudo, o candidato do governo venceu a eleição de 1930 com larga vantagem. Mas a Aliança Liberal alegou fraude nas eleições e se aproximou dos militares, em especial aqueles lá do movimento tenentista. A movimentação de forças militares do Rio Grande do Sul, do Nordeste e de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, capital federal, assustou os ministros militares, que resolveram destituir o Washington Luiz lá no finalzinho do seu mandato. Esse episódio ficou conhecido como Revolução de 1930. Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições, assume a chefia do governo provisório. Temos aí o início da Era Vargas. Mas essa é outra história que vamos acompanhar em outra aula.
Espero que você tenha gostado da nossa aula e compreendido esse pequeno ciclo inicial da história republicana do Brasil até 1930. Mas quero ver se você prestou mesmo atenção na nossa aula de hoje. Vamos acompanhar a hora da atividade. Atividade 1. A República Velha ou Primeira República pode ser dividida em duas fases. A República da Espada, entre 1889 e 1894, e a República Oligárquica, entre 1894 e 1930. Assinale a alternativa que melhor caracteriza a segunda fase, ou seja, a República Oligárquica. Vamos às alternativas. Alternativa A, um período de paz completa em todo o território nacional. Alternativa B, alternância de poder entre os partidos estaduais, realizado pelo sufrágio universal masculino. Alternativa C, ascensão social dos libertos pela Lei Áurea, de 1888. Alternativa D, dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. E aí, lembrando a nossa aula de hoje, vou lhe dar um tempinho para pensar na resposta. A alternativa correta é a letra D, dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. Só lembrando, as oligarquias estaduais paulista e mineira dominaram a cena política do Brasil durante a Primeira República, mas especialmente entre 1894 e 1930, na chamada República Oligárquica. Por isso, a resposta correta é a alternativa D. Vamos à atividade 2. Campos Salles, presidente do Brasil entre 1898 e 1902, formalizou que uma política que reconhecia a plena autonomia das elites regionais, fazia vista grossa aos esbulhos cometidos por essas elites para eleger as bancadas e o governo estadual, acenava com benesses do Tesouro e apresentava fatura. As unidades da federação deveriam agir coesas e em consonância com o poder central. Prestou atenção nesse texto? Agora diga, essa prática ficou conhecida como? Lembrando que foi uma prática no governo de Campos Salles. Vamos às alternativas. Alternativa A, política do café com leite. Alternativa B, política dos governadores. Alternativa C, política das minorias. E alternativa D, política de contenção. Lembre bem, releia a alternativa que eu vou voltar daqui a pouco para saber qual a sua resposta certa. A alternativa correta é a letra B, política dos governadores. Lembrando que ela foi estabelecida por Campos Salles e foi uma prática política comum durante toda a República Oligárquica. Só lembrando, nela, uma aliança entre o executivo e o legislativo acontecia, e as pautas do governo federal eram defendidas com as oligarquias locais ganhando respaldo do governo em seus estados. Por isso, a resposta correta é política dos governadores. Alternativa B. Atividade 3. A crise política após a derrota da Aliança Liberal nas eleições de 1930 fez com que ela se unisse a membros do movimento tenentista, fazendo pressão aos ministros militares para evitar uma guerra civil. A Revolução de 1930 promoveu a destituição do presidente, antes do fim do seu mandato, e instituiu um governo provisório chefiado por Getúlio Vargas.
Assinale a consequência desse movimento para o Brasil. Alternativa A, instituição do Estado Novo. Alternativa B, começo da ditadura militar. Alternativa C, fim do governo das oligarquias estaduais. E alternativa D, ascensão de um regime de centro-esquerda. Lembrando que falamos sobre a Revolução de 1930, pense um pouquinho na resposta e eu vou dar um tempinho para você pensar. A alternativa correta é a letra C, fim do governo das oligarquias estaduais. Só lembrando, né? A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas, que afastou as oligarquias estaduais mineira e paulista do governo federal no Brasil. Além de tudo, né, inaugurou também um período de centralização política. E aí, acertou todas as questões de hoje, não foi? Afinal, elas estavam bem fáceis e eu sei que você prestou muita atenção na aula. Mas agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre a Primeira República e suas características. Tratamos das duas fases desse período, que também é chamado de República Velha. A República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada iniciou com a própria proclamação da República liderada por militares. Entre os anos de 1889 a 1894, os militares estiveram seguidamente no poder com os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Com a primeira eleição direta para presidente, Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da República Brasileira. A República da Espada daria lugar à República Oligárquica, já que estaria sob o controle das oligarquias paulista e mineira, controladas pelos grandes cafeicultores paulistas e pecuaristas mineiros. Por isso, esse período ficou conhecido como República do Café com Leite, onde paulistas e mineiros se revezariam no poder. Para se manter, esse arranjo político contou com a política dos governadores e o coronelismo, que caminhavam juntos para manter o poder político das oligarquias. Como a estrutura social privilegiava essas oligarquias, grande parte da população sofria os impactos dessa política dominante. Por isso, conflitos de norte a sul do Brasil surgiam para chamar a atenção do governo federal, que privilegiava seus aliados em detrimento da maioria. Na eleição de 1929, a Aliança Liberal, formada por mineiros, gaúchos e paraibanos, tentou impedir que a política café com leite continuasse comandando o país. A Revolução de 1930 encerrou esse primeiro momento da nossa República, dando fim ao poder das oligarquias estaduais. E como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Depois que Getúlio Vargas assume como chefe do governo provisório, muita coisa acontece. Mas eu só vou contar essa parte depois. Enquanto isso, que tal procurar saber um pouco mais sobre a Primeira República? Só uma aula é pouco para tanta história. E eu sei que você vai descobrir muita coisa interessante sobre o início da nossa República. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.